Aos 13 anos, quando eu cheguei aqui em Águas Lindas, eu trabalhava na escola como secretária pela manhã, porque o meu pai ele não tinha compromisso. Então, para nós, a nossa infância, tanto a minha como a dos meus irmãos, foi muito difícil. Em cima dessa realidade nossa, né, meu pai já não trazia mais o sustento para o nosso lar. Com 13 anos eu falei para minha mãe, mãe, a gente vai juntar nossos irmãos e nós vamos trabalhar e vamos cuidar da casa junto com a senhora. Mas a gente sempre procurava melhorar a situação, né, dando carinho para minha mãe. O que ela precisava era isso. Ela falava, meus filhos é tudo para mim. Então era o que ela mais... eu vejo que o conforto que ela tinha era vendo os filhos trabalharem desde cedo, né? E chegar em casa, a minha alegria era minha mãe. 13 anos de idade na escola, no Olavo Bilac. Antigamente era o Bíblia, uma escola particular. Estudar era o que eu mais gostava, ir para a escola, ter aquele convívio com os meus amigos. Diante de tudo, meu pai, né, alcoólatra, mas eu vejo que é uma dificuldade, era uma dificuldade para ele. A gente tentou muito ajudá-lo, mas ele também era trabalhador, sabe? A gente via que ele se esforçava. Ele sempre passou para a gente que a gente tinha que ser pessoas honestas, né? E isso para mim foi tudo que eu tiro do meu pai. Depois disso, eu fui convidada para estagiar na CELG, que hoje é Enel. E aí foi quando eu decidi montar uma papelaria. Foi a minha primeira papelaria no Barragem 4. A primeira papelaria foi em frente ao colégio que eu dava aula, né? O Olavo Bilac. Fui para São Paulo a primeira vez buscar mercadoria. Eu trouxe para cá, para Águas Lindas, e aí foi um sucesso. E foi aí que eu decidi montar a minha segunda papelaria no Jardim Brasília. E aí quando eu fiquei conhecida, né? A Giva da São Paulo Novidades. E eu já consegui gerar emprego já para todas as minhas irmãs. A geração de emprego para mim era tudo, sabe? Você receber um currículo ali e poder dar um emprego para uma pessoa que está passando necessidade, isso para mim era muito gratificante. Fiquei bastante conhecida depois que eu montei a São Paulo Novidades no Jardim Brasília. O pessoal me conhecia e gostavam de mim, do meu trabalho. E aí começaram a fazer, Giva, por que você não entra na política? Né? Você é tão conhecida. E foi aí que eu decidi lançar o meu nome para vereadora em 2012 e fui eleita logo de primeira. O meu primeiro partido foi o PRTB, porém eu só fiquei 2 anos, foi quando criou Solidariedade. Eu participei da criação. Eu tive 726 votos nessa primeira campanha e fui trabalhar pela cidade, aprovar projetos, apresentar alguns projetos como o Passe Livre Estudantil. O Passe Livre Estudantil era para atender os estudantes, né, que moram em Águas Lindas, estudam em Brasília. Seria esse deslocamento deles para Brasília, a redução da passagem, né, pelo menos de 50%. As demandas eram muitas, né, requerimentos, iluminação nos bairros, recebendo essas demandas da comunidade, levando para os secretários de obras. O resultado muito positivo, as pessoas começaram a me ligar, Giva, eu estou gostando do trabalho, eu consegui muitos recursos para o esporte, para a saúde. E esse passo que eu estou dando hoje foi por conta disso. Eu já tenho esses recursos em mãos. Eu quero estar lá para eu mesmo cuidar e não precisar pedir, mas estar lá para enviar. Hoje eu sou a secretária estadual da Mulher do Solidariedade. E hoje eu tenho uma credibilidade muito grande no partido. Estou no partido já há 9 anos. Uma referência que eu tenho feminina é a Alzira. Ela foi a primeira prefeita eleita no Brasil em 1928. As mulheres ainda não podiam nem votar e a Alzira foi para cima e foi eleita. Mas tem também a Carlota, a primeira deputada federal eleita no Brasil com 170 mil votos. E nessa época que a Carlota foi eleita, nem banheiro feminino tinha.
na Câmara Federal. Então, muitas coisas ainda precisam ser mudadas no cenário. E a nossa referência a nível municipal é o Dr. Lucas, prefeito. Fui a primeira comerciante a andar na Avenida JK, junto com ele, apresentando ele para os comerciantes. Como mulher na Câmara Municipal, eu vi a necessidade de criar um projeto da Procuradoria da Mulher. É onde empodera as mulheres, né, traz mais as mulheres para próximo do Poder Legislativo. E para mim isso é muito importante. A nível municipal, por exemplo, nós só somos 3 mulheres. Então nós precisamos acabar com a história de que lugar de mulher é na cozinha. Mulher realmente ela tem que estar onde ela quiser, inclusive na política. Eu acho muito importante a participação das mulheres na política. A Giva Felipe sempre, assim, nos 13 anos dela, já começou a trabalhar. Assim, a infância dele, de brincadeira, dessas coisas, foi muito pouco. Quando a gente chegou aqui, na metade do ano, não tinha mais vaga na parte pública para a gente poder estudar. Então a gente conversou com o dono de um colégio particular, na época, para a gente estudar de manhã e à tarde trabalhar para pagar a nossa mensalidade. Tudo começou com a papelaria, com a Xerox muito pequena, né? E ela só tinha R$500. Então ela começou com R$500 e assim foi. Não tinha dinheiro para comprar roupa, não tinha dinheiro para nada. Uma menina com 15 anos e uma menina nova, né? Na época, 15, 16 anos, enfrentando tudo, né? E assim, minha mãe não tem estudo, né? Meu pai, infelizmente, é um alcoólatra. Então, assim, com tudo sozinha, né? Com só a ajuda de Deus mesmo. E uma qualidade que eu vejo desde aquela época, quando a gente era muito novinha, até hoje, é a determinação. Ela é muito guerreira, ela é muito determinada. Aonde ela diz, é assim que tem que fazer, você pode seguir, porque ela é abençoada. Eu penso assim, que quando você começa a honrar primeiro os da sua casa, que é princípio, você já tem esse princípio dentro de você, ela honrou de todas as formas que ela pôde com a nossa família, ela também vai honrar. Vindo agora como deputada federal, ela vai honrar sim. Eu acho que agora seja a hora dela chegar e dar uma força para a cidade. Então o momento é agora de apostar numa mulher para correr também atrás dos nossos direitos como mulher. Então eu acho que ela vai representar sim muito. O que pode esperar da Giva, como deputada federal, é que sempre vocês podem contar comigo. Estarei sempre presente.